O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, seja bem-vindo a mais um Espaço Técnico. No programa de hoje falaremos sobre os aspectos contábeis e gestão do processo de emissão e escrituração de documento fiscal, com ênfase no ICMS interestadual e de acordo com a emenda constitucional número 87. Quem está conosco aqui nos estúdios para discutir esse assunto é Lilian Carla da Silva, que é profissional da contabilidade pós-graduada em Direito Tributário, e Neuza Prone Teixeira da Silva, empresária contábil e vice-presidente de registro do CRC-SP. Olá, profissional da contabilidade, seja bem-vindo. O tema de hoje nós vamos tratar sobre a Emenda Constitucional 87, publicada no ano de 2015. Para melhor compreensão das substanciais alterações promovidas pela Emenda Constitucional, primeiramente vamos tratar de alguns conceitos que são básicos e importantes para a melhor compreensão. Vamos falar sobre os contribuintes, não contribuintes e o conceito de DIFAL. Contribuinte do ICMS é a pessoa física ou jurídica que realiza a circulação de mercadorias com habitualidade e em quantidades que caracteriza o intuito comercial. Também são contribuintes do ICMS aqueles que, sem a habitualidade, façam a importação de mercadorias ou contratem serviços do exterior. O contribuinte do ICMS, ele possui inscrição na Secretaria da Fazenda Estadual e também está sujeito ao cumprimento das obrigações principal e acessória. Alguns exemplos temos as indústrias e os comércios. Os não contribuintes do ICMS são todos aqueles que não praticam com habitualidade a circulação de mercadorias e tampouco revendem ou industrializam produtos. É importante salientarmos que os não contribuintes do ICMS, a critério de cada unidade federada, poderão possuir o cadastro na Secretaria de Fazenda, ou seja, possuirão a inscrição estadual, o que não significa que o fato de possuir uma inscrição estadual faça com que a pessoa jurídica seja contribuinte do ICMS. Trata-se de um mero controle da Secretaria de Fazenda a liberação de tal cadastro. A exemplo, nós temos hospitais, nós temos as construtoras, que muito embora possuam inscrição estadual, não estão sujeitas às obrigações fiscais do ICMS. DIFAL. Quando nós falamos de DIFAL, nós estamos tratando de operações interestaduais. Trata-se da diferença de carga tributária que é apurada entre a alíquota praticada na operação interestadual versus a alíquota aplicada às operações internas no estado de destino. A emenda constitucional, ela partilha o ICMS de origem e de destino das mercadorias e, especificamente, ela trata das operações mercantis realizadas com os não contribuintes de ICMS estabelecidos em outras unidades federadas. O objetivo da emenda constitucional é promover a arrecadação, fazer com que o ICMS seja recolhido para o estado de destino na sua totalidade. Para tal fato, será adotado um escalonamento, um cronograma que ao longo do ano de 2016 ao ano de 2018, o ICMS gradativamente será recolhido na sua totalidade para o estado de destino. Para melhor compreensão, vamos apresentar dois exemplos de como que eram as operações fiscais até dezembro de 2015 e como serão tratadas as operações com os não contribuintes a partir de janeiro de 2016.
Então, até 31 de dezembro, as saídas destinadas a não contribuintes de outras unidades federadas eram tributadas de acordo com a alíquota interna do estado de origem. Se aqui em São Paulo o produto fosse tributado a 18%, as mercadorias seriam destinadas a 18%. A partir de janeiro de 2016, nós seguiremos as alíquotas interestaduais de acordo com a região onde estiver estabelecido o destinatário da mercadoria. Então, nós poderemos tributar a 4% ICMS, desde que estejamos vendendo mercadorias importadas. Poderemos vender a 12% se o destinatário não contribuinte estiver localizado nas regiões sul e sudeste do país e a 7% se o não contribuinte estiver estabelecido, domiciliado nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Espírito Santo e Distrito Federal. Operações fiscais presenciais. A partir do momento que nós temos uma tratativa diferenciada para os não contribuintes do ICMS, precisamos considerar que, em algum momento, nós podemos estar em trânsito em algum estado e venhamos fazer a aquisição de um bem, de um produto. Então, para tal fim, considera-se a aquisição presencial aquela que é realizada num balcão. Ou seja, ao comprar o produto, eu retiro o produto e não há necessidade do mesmo ser entregue por minha conta e ordem para o meu domicílio fiscal, ou seja, para o meu estado. Então, para melhor compreensão, vamos imaginar que eu esteja em viagem e esteja no estado da Bahia e venha adquirir um determinado bem. Ao adquirir esse bem, eu posso sair da loja portando tal bem. Portanto, não há que se falar em aplicar a emenda constitucional. Não há partilha, não há DIFAL. A partir do momento que eu venha solicitar que o bem adquirido seja entregue por minha conta e ordem no meu domicílio fiscal, que no caso é o estado de São Paulo, torna-se obrigatório o remetente adotar a partilha, ou seja, fazer o recolhimento para o estado de destino do produto. Recolhimento do DIFAL. O responsável pelo recolhimento do DIFAL é o remetente das mercadorias. Os estados poderão conceder a inscrição estadual de acordo com critérios específicos. As empresas enquadradas no Simples Nacional estão sujeitas também às regras estabelecidas pela Emenda Constitucional 87. Sendo que o Convênio ICMS 93 de 2015, ele determinou que o optante do Simples Nacional, ele deve recolher o ICMS destinado ao estado para o qual os produtos serão entregues ao consumidor final não contribuinte do ICMS. Porém, vale ressaltar que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, através do comunicado CAT de número 1 do ano de 2016, se pronunciou trazendo informações acerca da obrigatoriedade do recolhimento do ICMS para o estado de origem. Então, optante do Simples Nacional, estabelecido no estado de São Paulo, ao vender para não contribuintes de outra unidade federada, deverá recolher o ICMS da partilha, o diferencial de alíquota para o estado de destino, bem como para o seu estado de origem, que é o estado de São Paulo. Para melhor entendimento de como se processará essa sistemática de fazer a partilha do ICMS, nós teremos um cronograma onde, do ano de 2016 a 2018, gradativamente, parcialmente, o ICMS será compartilhado entre as unidades federadas. Em 2017, o ICMS será arrecadado para o estado de origem em 40% e 60% para o estado de destino. 2018, 20% da arrecadação do DIFAL ficará para o estado de origem e 80% para o estado de destino. E a partir do ano de 2019, teremos 100% do DIFAL sendo recolhido para o estado de destino. Na existência de saldo credor,
Saldo credor esse apurado pela sistemática da não cumulatividade do imposto, ou seja, o resultado entre os créditos e débitos apurados pelo contribuinte paulista, ele poderá, ou melhor, ele deverá compensar o ICMS utilizado para tal fim. Fundo de combate à pobreza. A nossa Constituição Federal prevê a possibilidade dos estados instituírem o Fundo de Combate à Pobreza, sendo que as alíquotas do Fundo de Combate à Pobreza, elas poderão ser de até 2%. As secretarias de Fazenda, a critério e de acordo com as suas especificações, estão publicando, editando legislação informando quais são os produtos que estarão sujeitos ao recolhimento do Fundo de Combate à Pobreza. Até 30 de junho de 2016, as secretarias de Fazenda acordaram que estarão fazendo um processo de fiscalização orientativa. Portanto, até 30 de junho de 2016, as secretarias de Fazenda estarão somente fazendo orientações e não estarão punindo os contribuintes que cometerem irregularidades, exceto algumas secretarias de Fazenda, como Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que não farão somente a orientação, estarão inclusive aplicando penalidades, caso ocorram irregularidades fiscais. Para melhor entendimento, temos um exemplo de um cálculo onde nós mostramos o recolhimento da partilha e do Fundo de Combate à Pobreza. O ICMS incorpora a sua própria base de cálculo. Nós devemos analisar, portanto, qual é a carga tributária efetiva da operação. Se na operação interestadual do Estado de São Paulo para um estado onde a alíquota do ICMS é 12%, deveremos observar a alíquota para o mesmo produto no estado de destino. Considerando que seja 18%, temos aí 6% de diferença de carga tributária e, antes de emitirmos o documento fiscal e também fazermos o cálculo para a identificação do preço do produto, deveremos considerar a inclusão do Fundo de Combate à Pobreza, que no caso em questão no meu exemplo, o estado de destino aplicou para tal mercadoria. Essa carga tributária, ela corresponde a 20%, será inserida no preço e nós teremos como ICMS a ser recolhido a título de diferencial de alíquota R$ 7,50, obedecendo os percentuais para o ano de 2016, tanto para os estados de origem quanto de destino. E o Fundo de Combate à Pobreza de 2%, que será recolhido em guias à partes. É muito importante salientarmos também que os recolhimentos deverão acontecer através de guias específicas. O remetente com cadastro no Estado de São Paulo deverá citar no XML e no DANF o número da sua inscrição estadual, recolher mensalmente o ICMS da partilha e o Fundo de Combate à Pobreza por meio de guias específicas, acessando o site www.fazenda.sp.gov.br. Uma vez possuindo o cadastro, o contribuinte deverá fazer a entrega da Guia Nacional ST, que deverá ocorrer até o dia 10 do mês subsequente à apuração do tributo. Remetente não cadastrado em São Paulo, para cada DANF, deverá emitir uma Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos Estaduais e efetuar o recolhimento tanto do DIFAL quanto do FCP. Lembrando que o Estado de São Paulo, através da Lei 16.006, editada no ano de 2015, instituiu o FCP para fumo e bebidas alcoólicas, com vigência a partir de 23 de fevereiro de 2016. E também foi instituído para o Simples Nacional a obrigatoriedade de fazer a entrega da Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação, DESTDA, a qual deverá ser entregue até o dia 20 do mês subsequente aos fatos geradores. Nós temos um cenário onde eu estou demonstrando que nós não teremos o recolhimento do DIFAL, e tampouco o FCP, uma vez que o Estado de Destino não aplicou o FCP para tal produto. Observem que a carga tributária ela é idêntica,
tanto nas operações internas do destino quanto na origem. Se houver um benefício fiscal estabelecido pelo Estado de São Paulo que resulte em valor igual ou inferior à alíquota interestadual, não será exigido o diferencial de alíquotas ao Estado de São Paulo. Para a prestação de serviços de transporte interestadual, nós temos a aplicação de 7% ou 12%, independentemente se o destinatário é contribuinte ou não contribuinte do ICMS. Transportes não vinculados a uma operação ou prestação subsequente tributada pelo ICMS e se o tomador não for contribuinte no estado de destino, caberá a esse estado, por exemplo, São Paulo, até o fim de 2018, receber o ICMS referente ao diferencial de alíquota. Prestação de serviços de transporte na condição CIF, não há que se falar em aplicação da emenda constitucional. Prestação de serviços de transporte na condição FOB, nós teremos sim a aplicação do DIFAL e para evidenciarmos como que será processado, o quadro a seguir apresenta a prestação de serviços de transporte interestadual de mercadorias. Tomador do serviço, contribuinte do ICMS, estabelecido no estado de destino, ele é responsável pelo recolhimento do DIFAL e não há aplicação da emenda constitucional. A responsabilidade pelo recolhimento é do tomador. Para contribuintes de ICMS estabelecido em outra unidade federada, haverá sim a aplicação da emenda constitucional e a responsabilidade pelo recolhimento é do prestador de serviços. Não contribuintes do ICMS estabelecidos no estado de destino deverão aplicar a emenda constitucional e a responsabilidade pelo recolhimento também recairá para o prestador de serviços. Não contribuintes do ICMS estabelecidos em outra unidade federada deverão aplicar a partilha, o recolhimento do ICMS e também fica a cargo do prestador de serviços tal recolhimento. A emenda constitucional também trouxe alterações significativas para a escrituração fiscal digital, para o SPED. Portanto, através do Ato COTEP de número 44, publicado em 19 de outubro de 2015, foram introduzidos os registros abaixo com as seguintes finalidades. Registros C1 e D1 estão relacionados a complementar informações dos documentos fiscais das operações interestaduais. Registros E300, 310, 311, 312, 313 e 316 estão relacionados à escrituração da apuração do DIFAL. E300 trata do período de apuração do ICMS do diferencial de alíquota. E310 trata da apuração do diferencial de alíquota e do Fundo de Combate à Pobreza. O registro 311 ele vai tratar do ajuste, da dedução, do benefício e incentivos relacionados à apuração do ICMS de FAO. E312 tratará de informações adicionais aos ajustes da apuração do DIFAL. E313 de informações adicionais da apuração do ICMS do diferencial de alíquota da unidade de origem e de destino. E o 316 das obrigações do ICMS recolhido ou a recolher, também falando do DIFAL. Lilian, prazer recebê-la aqui no nosso espaço técnico. Vamos às perguntas. De uma forma bem simples, como podemos identificar se o cliente é um consumidor final não contribuinte do ICMS? O consumidor final não contribuinte do ICMS é todo aquele que não está sujeito à emissão de documento fiscal, à apuração do ICMS, à entrega das obrigações acessórias tais como GIA, SPED fiscal, entre outros. Ou seja, ele não faz operações mercantis, ele não revende mercadorias, ele não industrializa. Antes de emitir uma nota fiscal, ou para um consumidor final, que aspecto nós podemos olhar mais fácil para visualizar se ele é ou não um contribuinte?
Para identificar se o destinatário é não contribuinte do ICMS, basta acessar o site www.sintegra.gov.br e, através do CNPJ, fazer a pesquisa. Caso você não identifique o cadastro de tal CNPJ, você já tem como indício que ele não é contribuinte do ICMS. Porém, pode acontecer de tal CNPJ encontrar-se cadastrado. Porém, você deverá observar se aquela inscrição, aquele cadastro, não foram meramente disponibilizados pela Secretaria de Fazenda para fins de controles das operações realizadas por tal empresa que é não contribuinte. A exemplo, nós temos a construção civil. O documento necessário para que nós recolhamos o DIFAL no mercado interno e no mercado dos outros estados da federação é específico, é diferente ou é normal? Ok. O recolhimento do DIFAL, ele se processará através de GNRE. Para o estado de São Paulo, será emitida a GNRE com código 10.008, dígito 0. E para os demais estados, nós faremos o recolhimento da GNRE através do código 10.010, dígito 2, quando acontecer o recolhimento operação a operação, ou seja, não há um cadastro no estado de destino. Ou através do código 10.011, dígito 0, quando nós fizermos a apuração, ou seja, tivermos o cadastro na Secretaria de Fazenda do estado de destino. Quanto aos prazos do recolhimento dessas GNRs, existem datas fixas ou cada nota terá que ser recolhido? Se o recolhimento acontecer individualmente, ou seja, por operação fiscal, antes da saída da mercadoria, deverá ser feito o recolhimento da GNRE. Nos casos em que houver a inscrição, o cadastro na Secretaria da Fazenda de Destino, deve ser observada a legislação do estado para o qual as mercadorias serão entregues. Eu posso fazer uma inscrição estadual para cada estado e recolher uma única guia no mês seguinte? Pode, de acordo com o volume de operação fiscal que você tiver com cada estado e a critério por decisão do contribuinte, ele poderá sim fazer cadastros específicos, observando novamente as regras estabelecidas por cada Secretaria de Fazenda. Ficou claro na sua palestra que todas as empresas do Simples Nacional terão que fazer o recolhimento no DIFAL. O Estado de São Paulo exige que, além de ser recolhido pelo valor do faturamento mensal, seja recolhido uma diferencial de alíquota para o seu próprio Estado? Perfeito, Nilza, exatamente. Através do comunicado CAT 1, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ela determinou que o optante do Simples Nacional, muito embora ele faça o recolhimento do ICMS de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 123, ele deverá também fazer o recolhimento do DIFAL para o estado de origem, ou seja, para o estado de São Paulo. Muito embora o convênio ICMS 93 tenha trazido em sua disposição legal que o DIFAL é devido somente ao estado de destino. Quanto ao fundo da pobreza, há um entendimento que é 2% em todo e qualquer produto. Não é bem assim a regra, é? Não, não é bem assim a regra. Você está coberta de razão. Esse recolhimento, que pode ser de até 2%, ele deverá ser determinado por cada unidade federada e também será específico para seus produtos. Então, não significa que todos os estados aderiram à instituição do Fundo de Combate à Pobreza e tampouco que elegeram que todos os produtos estão sujeitos ao recolhimento dos 2%. As empresas sediadas no território paulista, que são contribuintes do ICMS, porém adquirirem mercadorias para uso e consumo, estão sujeitas ao DIFAL? Todas as empresas que forem contribuintes do ICMS e adquirirem mercadorias, estão estabelecidas aqui no estado de São Paulo, sim, e adquirirem mercadorias para uso e consumo ou ativo imobilizado, estão sujeitas sim ao DIFAL. Bem porque, na condição de contribuinte, o legislador já determinava que o adquirente deveria fazer a equalização de carga tributária, ou seja, recolher a diferença de alíquota entre a operação interestadual versus a praticada dentro do seu estado. Portanto, essa regra ela já existia e com a edição da Emenda Constitucional 87, ela permanece em pleno vigor.
Mas ele continua compartilhado a partir de 2016? Não. Neste caso, quando nós falamos de contribuinte do ICMS fazendo a aquisição para uso e consumo ou ativo imobilizado, não há que se falar em compartilhar. Esse compartilhamento, ele somente está relacionado à Emenda Constitucional 87. Professora Lília, em nome do CRC-SP, queremos agradecer a sua presença no nosso espaço técnico. Neuza, eu que agradeço a oportunidade e o convite do CRC de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Profissionais da contabilidade, em nome do CRC, agradecemos a assistirem o nosso programa do Espaço Técnico e até uma próxima oportunidade. Esta edição termina aqui. Fique atento a tudo o que acontece no setor contábil. Acesse crcsp.org.br. Acompanhe a programação da TV do CRC-SP e curta a nossa página no Facebook, CRC-SP Oficial. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC-SP.